Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 2:14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Se uma pessoa não tem o Espírito de Deus, ela não vai entender as coisas de Deus. Não tem como você entender as coisas de Deus se não for por intermédio do Espírito. A pessoa que tem o Espírito de Deus, ela discerne as coisas, mas ninguém a discerne. Ela sabe o que está acontecendo, mas as pessoas que estão de fora não conseguem entender porque não têm o mesmo Espírito. O que mais encontramos são pessoas, nos últimos tempos, frustradas e decepcionadas com a fé. Então, é comum nós ouvirmos as pessoas dizerem que estão decepcionadas com a igreja. Eu estou decepcionada com a igreja, estou decepcionada com a igreja, estou decepcionada com o pastor, estou decepcionada com a fé. Eu estou decepcionada, eu estou decepcionada, eu estou decepcionada. Se essas pessoas tivessem o Espírito de Deus, elas teriam o discernimento de todas essas coisas. Porque quem tem o Espírito de Deus entende o que diz a palavra. Que nos finais dos tempos haveria escândalos, falsos líderes se levantando em todo lugar. A exploração na indústria do sofrimento. Todo tipo de situação. Então, quem conhece a palavra e a discerne espiritualmente, porque tem o Espírito de Deus, nada do que está aí é novidade. Nada. Então eu vejo gente falando que está calor demais, o tempo está desequilibrado. É bíblico. Não é novidade para quem tem o Espírito de Deus e conhece a palavra. Não é novidade que o clima esteja dessa maneira desequilibrado, hora está frio, hora está calor. A contaminação das águas, a falta de água, a miséria, a criminalidade aumentando dia após dia, a imoralidade. A Bíblia já tinha anunciado tudo isso. Tudo isso. A Bíblia anunciou sobre os falsos mestres e religiões. A Bíblia anunciou sobre tudo isso, está na Bíblia. Então por que muitas pessoas dizem estarem tão decepcionadas? Porque não têm o Espírito de Deus, porque não conhecem a palavra, porque não discernem a palavra. Porque se discernisse, estariam focadas em Deus, nas suas vitórias, em suas vidas, e não estariam envolvidas com coisas que a Bíblia já anunciou. A Bíblia anunciou. E aí eu vejo pessoas, eu parei, por quê? Decepcionei. Decepcionou. O que Deus tem a ver com isso? É porque vi muita coisa errada. Você não conhece a Bíblia, não? A Bíblia falou que isso aconteceria. E aí, alguém escolheu ir para o inferno, você vai também? Uma pessoa escolheu fazer errado, você escolheu fazer também? Uma pessoa falha com Deus, você vai falhar também? Então não é aceitável, Deus não vai aceitar isso nunca. Que a desculpa seja, eu fui explorado, eu estou decepcionado, eu vi muita coisa errada, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Então eu parei. Eu parei. Bom, primeiro que a Bíblia manda não olhar nem para a direita nem para a esquerda e olhar para o Senhor. Olhe para o alto, autor e consumador da tua fé. Foca em Deus. Mas, tudo que está aí já foi anunciado. Tudo. Escândalos.
E todas essas coisas que você diz erradas já foram anunciadas pela Bíblia. Já está tudo aqui. E a Bíblia deixou anunciado e muito bem para nos orientar, para que a gente não fizesse exatamente isso que muitos fazem. Abandonasse a fé por causa de alguém, por causa dos erros de alguém, se virasse contra Deus, porque isso, aquilo aconteceu. Nós fomos orientados, todos nós que invocamos a Deus, estamos muito bem orientados pela palavra de Deus. E a palavra disse que aconteceria, que haveria escândalos, vergonha, mentiras, engodos. E mandou não olhar para nada disso, se firmar, focar em Deus. Hã? E aí fica aí, tem gente que acha que Deus vai aliviar para ele, porque ele se decepcionou. Ele está chateado. Ele viu coisa errada, ele foi perseguido, ele foi injustiçado. Agora a Bíblia diz, bem-aventurados quando sois injustiçados, caluniados. A Bíblia diz que bem-aventurados os que têm sido perseguidos e caluniados e injustiçados. Está na Bíblia. Então você é abençoado. Se alguém te caluniou, te injustiçou por causa do Evangelho. Você ganhou com isso. Seu galardão é maior. Hã? Eu parei porque o fulano fez isso, o líder fez aquilo. Ok, então ele escolheu ir para o inferno, fazer besteira, e aí você uniu com ele para fazer também. Porque quando você parou, você não fez diferente dele. Você não fez. Quando uma pessoa abandona a fé, não muda se o outro, qual foi eu não sei qual foi a atitude daquela pessoa, mas se você foi lá e abandonou a fé, está tudo dentro. Fez errado também. Quando você olha para a direita, olha para a esquerda, se envolve com escândalos, com situações, se envolve com fofocas. Quantas pessoas que estão completamente contaminadas porque vivem envolvidas com fofocas, com falatórios. Tem gente que é viciada em fofoca. Tem gente que é viciada em falatórios. Tem gente que se ele estiver num lugar e tiver uma rodinha de fofoca, ele está lá. Então tem gente que ele busca aquilo, ele planta aquilo para a vida dele. Porque a Bíblia diz, não é só quem faz, é quem consente. Então a partir do momento que você para ouvir, você está consentindo. Você está compactuando. Você está sendo omisso. Então, nós podemos passar horas falando sobre isso. O homem natural não entende as coisas do espírito, mas o espiritual entende. O espiritual entende milagre, entende o poder de Deus, olha só para Jesus, não olha para lado nenhum, não se envolve com ladainhas, nem com escândalos. Entendeu? Quem é espiritual prevalece, permanece, segue em frente. Enquanto tem bomba estourando daqui e de lá, ele está focado nas vitórias dele, está buscando a Deus. Tem gente fazendo besteira com a vida aqui e outro ali, ele está com o joelho no chão, ele está orando, ele está jejuando, ele está buscando a Deus. Tem gente desistindo da fé, ele está se aprofundando cada vez mais na palavra e nas coisas de Deus, porque ele é espiritual, porque nada é surpresa para ele, porque ele sabe que a salvação é individual. Ele sabe que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque muitos tomam a direção errada. Ele conhece o que está escrito. Então, em nome de Jesus, que hoje você possa acordar e vigiar com a tua vida. A Bíblia diz, olhai, vigiai e orai. E você tem que parar de olhar para os outros e olhar para você, olhar para Deus. Olha ao teu redor o que está acontecendo com você, o que está te tirando da direção de Deus.
Vigia com a tua vida, vigia com a tua boca, vigia com teus olhos, vigia com teus ouvidos. Faça jejum de palavras. Para de ouvir o que não deve. Para de falar. Para de ficar olhando para a vida dos outros. Para de ficar olhando e julgando. Deus não lhe deu esse direito. Em nome de Jesus. Se você é aquele tipo de gente que quer se esconder atrás dos erros dos outros, Deus não vai te dar desconto nisso não. Que você está aí parado porque você está decepcionado ou decepcionada. Deus não vai aliviar para você, porque Ele disse que tudo isso aconteceria, que nós deveríamos olhar para Ele. E quem é espiritual não se assusta com nada. Quem é espiritual não fica nessa ladainha. Que eu vejo um monte de gente cheio de denguinho, cheio de ladainha. Ai, tô decepcionado. Quem é espiritual, sabe por que você está decepcionado? Porque você não é espiritual. Porque se você fosse espiritual, você entenderia tudo. Tudo estaria focado em Deus, firmado em Deus, caminhando e cuidando da tua vida. Da tua vida. Cuida da tua vida. Cuida do que é teu. Tá entendendo? Porque a Bíblia diz que realmente cairiam muitos. Ainda no Salmo 91 diz 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas se você está em Deus, você permanece para sempre. Você não é destruído. Quem é espiritual está em Deus, entende, está focado em Deus, compreende os acontecimentos, está buscando de Deus, está perseverando em Deus, está clamando e está vencendo. Eu trago todo dia testemunhas para você de pessoas que são espirituais. Enquanto o mundo está desabando aí fora, elas estão focadas, estão fazendo de seus lares um pedaço do céu, estão construindo uma vida abençoada, estão cuidando de suas vidas. Enquanto tudo está caminhando numa direção de destruição, elas estão firmadas em Deus, cuidando de suas vidas em Deus. E é isso que você precisa entender. No nome de Jesus. Olha para Jesus. Quem é espiritual, entende. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos.